gente, vocês estão bem? Sejam bem-vindos à milésima tentativa de gravar o vídeo de hoje. Hoje a gente não vai ter leitura de Minamá, como dá pra perceber no título. Eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, até porque não rolou de fazer... Tristram Shanks tá me dando uma surra, minha gente. Este homem, ó, ele até fica aqui. Ele tá me surrando, então vai demorar um pouquinho pra eu falar sobre as leituras. E aí que hoje eu decidi meio que aceitar uma sugestão, aliás, várias sugestões de uma vez só, fazer um lance meio samba do crioulo doido. Porque num dos meus primeiros vídeos, a Luara sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre a dissertação, minha dissertação de mestrado. Só que eu fico com vergonha, porque é fácil falar das coisas dos outros, difícil falar das nossas, né? E eu vi meio que um movimento de uns comentários, nas caixinhas de comentários, das meninas falando, ah, você entende de quadrinhos, podia falar de tal coisa, tal coisa. Gente, eu não entendo de quadrinhos, não. Eu sou uma ignorante neste assunto. Sabe, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não entendo nada. Mas, de qualquer forma, eu sei um pouquinho. Então eu resolvi juntar esse pouquinho que eu sei com a ideia da dissertação e fazer tudo de uma vez só. E dividir em duas partes, é claro, porque eu sou praticamente o Jack Stripador do YouTube. É que eu divido todos os meus vídeos em partes. Então, como é que vai funcionar a parada hoje? Eu vou, nesse primeiro vídeo, falar um pouco sobre a Dona Moça, olha ela aqui, dona dissertação, falar como é que eu dividi a ideia, como é que foi o programa, como é que estão os estudos sobre quadrinhos, essas coisas. E aí, na segunda parte eu vou falar sobre O Alienista, do Machadão, e meu objeto de estudo, que foram as 4 adaptações para os quadrinhos do Alienista. Tá? E aí discutir um pouquinho essa coisa de quadrinhos e tal. Então eu vou tentar não ser muito técnica, porque eu sei que é chato, né? Mas ao mesmo tempo eu vou tentar dar uma aprofundadinha ali. Uma das coisas também que me motivou a fazer o vídeo é porque os estudos em história em quadrinhos, os estudos acadêmicos, eles estão se expandindo. Né? Então cada vez mais estudar quadrinhos virou coisa séria. E está sendo respeitado, a gente está cheio de gente estudando pelo país inteiro, pelo mundo inteiro, aliás. E talvez algumas pessoas que até quisessem estudar os quadrinhos não sabem disso. Né? Eu mesma, até começar o mestrado, eu achava que era meio que lado B, um estudo que, né, só poucos escolhidos e tal. Mas não é. Hoje está sendo bastante estudado. Os quadrinhos estão sendo tratados como o que eles são, que é a arte, né? Então, são estudados como linguagem mesmo, e isso é muito bacana. Então vamos lá. Primeiro, minha formação, eu sou formada em letras, inglês e português, licenciatura pela UFMS daqui de Campo Grande. E eu sou uma pária, porque eu fugi um pouquinho das letras e fui para as histórias em quadrinhos, e a galera da velha guarda de letras não aceita isso muito bem. Né? Tanto que eu nunca nem me inscrevi, porque eu me formei em 2004 e nunca me inscrevi em mestrado em letras por conta dessa, que até então existia, hoje eu acho que já está acabando um pouco esse preconceito com história em quadrinhos. E daí em Curitiba eu descobri o mestrado, o programa de pós-graduação em tecnologia da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eles têm essa coisa do mestrado em tecnologia e sociedade. É um mestrado interdisciplinar, vamos deixar assim. É um mestrado interdisciplinar. Então, isso por si só, isso já é bem bacana, né? Porque você coloca ali o mundo para ser discutido. O PPGT é incrível, é um programa muito, muito bacana. Então, quem é de Curitiba, está se formando, já se formou e está a fim de fazer, vá lá, tem o mestrado, tem o doutorado. São professores excepcionais, com uma formação absurda. Tanto que eu digo que se eu tivesse que fazer o mestrado, porque o mestrado foi uma das melhores épocas da minha vida. Se eu tivesse que ter feito sem título, só por ter feito, eu teria feito. Porque é delicioso, os professores são ótimos, as matérias são muito boas. É coisa boa de verdade. Eu fui orientada pela professora Marilda Queluz,
que é uma figura assim impressionante. É a melhor orientadora do mundo, é a orientadora mais fofa do mundo. Eu morria de medo porque todo mundo reclamava horrores de orientador, né? Falava, meu Deus, tô lascada. Eu acho que ela caiu do céu, assim, porque Marilda é incrível. Ela tem formação como historiadora, como artista, fez doutorado em semiótica. O esposo dela também dá aula no PPGT, que é o Dr. Gilson Queluz. Impressionante, assim, é um casal incrível. Vários outros professores também. O mestrado tem 3 linhas. Eles trabalham com o Tecnologia e Interação, que foi a linha que eu fiz, Tecnologia e Trabalho e Tecnologia e Gênero. Estudos seríssimos, dão uma oportunidade incrível pra gente crescer. Eu descobri o quão ignorante eu sou no mestrado, claro, e continuo sendo. Então, eu digo, pra quem é ali de Curitiba, região de Curitiba, vá lá, se informe. Eu vou colocar no post, não vou colocar na caixinha aqui, porque senão fica cheio, né? No post eu vou colocar todos os links pra tudo que eu tô falando, tá? Com todo mundo que eu tô citando. E eu descobri lá que, olhando o background antes de me inscrever, que já tinha algumas pesquisas sobre quadrinhos. Eu falei, olha que bacana! E aí tem o Liber, tem o Scama, Monique, o Luciano, que é a galera que tá estudando muito quadrinhos lá, assim, tem uns trabalhos incríveis. Falei, será que eles me aceitam? A minha ideia inicial, porque eu havia ganhado um pouco antes de pensar em fazer o mestrado, esse quadrinho aqui, que é o Alienista do Moinho do Bar. Eu falei, a minha ideia, e ó, uma coisa que provavelmente acontece com todo mundo. Você entra no mestrado com uma ideia, você sai com outra. Muda, ela se transforma, eu não sei o que acontece. Eu pensei em fazer com, mais ou menos, usar os quadrinhos a favor da educação. Né? Então, fazer um guia de como ensinar quadrinhos em sala de aula com base nesse aqui. Estudar a linguagem e transformar meio que num manual. Aí, no meio do caminho, tinha uma Marilda no meio do caminho, ela abriu a minha mente, foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Eu decidi falar, e nesse meio tempo também lançaram todos os outros alienistas, né? Esse aqui é o da Agir. Aí foram lançados os outros alienistas. E ela sugeriu que eu fizesse a comparação dos 4 alienistas, da linguagem e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. E quanto mais eu mergulhava no conto, mais eu achava coisa pra estudar e mais eu abria, assim, sabe? Então vou falar da dissertação, antes que o tempo acabe. O que é irônico é que o título da minha dissertação não cabe no Twitter, porque tem mais de 140 caracteres, porque dissertação boa é dissertação com título grande, mentira. O título é Um Olhar por Entre Quadros e uma Pena de Galhofa, não sei se dá pra ver aí. Diálogos entre tecnologia, ciência e linguagem nas adaptações literárias para os quadrinhos do conto Alienista de Machado de Assis. Sim, é deste tamanho o título, minha gente. A ideia inicial, quer dizer, aí depois, né, mudada, eu quis, aqui no trabalho, eu quis discutir a linguagem dos quadrinhos, como se dá, o que é uma adaptação literária, porque até então quase não tinha trabalho sobre isso, publicado sobre adaptações literárias dos quadrinhos. Falar a respeito da tecnologia e da linguagem e como essa tecnologia estava presente tanto no conto quanto nos quadrinhos, enfim. Aí, toda vez que eu falo assim, que alguém me pergunta, você fez mestrado? Que eu fiz em tecnologia. Como assim? E é engraçado porque o conceito de tecnologia que eu usei e que o mestrado ele adota, né, é diferente do conceito que se tem normalmente. Porque para a maioria das pessoas, tecnologia são os artefatos eletroeletrônicos, né, computador, câmera, enfim. E para a minha concepção de tecnologia que eu usei, né, que eu peguei emprestado da doutora Ruth Cohen, é que tudo aquilo que o homem faz para modificar o meio em que ele vive é tecnologia. Então, na verdade, o livro ele é um artefato tecnológico, não é uma tecnologia em si. A linguagem é tecnologia, né? Não. Tudo aquilo que a gente faz para modificar o mundo em que a gente vive é uma tecnologia. E é uma
um conceito que eu gostei muito, que se encaixou muito bem dentro do meu trabalho. Então, como é que ele está dividido? Vamos lá. Fica difícil, né? Aí tem a dedicatória, os agradecimentos. É que tem. Eu coloquei uma faldinha, dá pra ver? Coloquei a Mafalda, essa onde ela fala, às vezes vocês não se sentem um tanto indefinidos. E coloquei uma citação do Flávio Couto, que eu gosto muito. Aí resumo, uma lista imensa de figuras. E aqui o sumário. Então vou falar só sobre quais os capítulos e tal, né? A minha orientadora rachava de rir de mim porque eu queria colocar uns nomes poéticos nos capítulos. Ela, ai, só você mesmo. Porque, né, coisa de gente formada em letras. Então eu fiz um capítulo sobre tecnologia, ciência e sociedade para tratar da questão, porque o mestrado originalmente ele é decorrente dos estudos CTS. O que são os estudos CTS? São os estudos de ciência, tecnologia e sociedade. Porque mais ou menos na década de 60 formaram-se grupos de estudo para tratar sobre as questões o impacto da tecnologia na sociedade. Então, como todas aquelas tecnologias que foram desenvolvidas até então estavam agindo na sociedade, como é que elas poderiam ser usadas de uma boa forma, o que não era bom decorrente delas. Então, são as discussões sobre os impactos inicialmente, né? Então, eu tratei disso, tratei sobre o que eu entendi por tecnologia. E aí, aqui tem tem a parte da tecnologia e tal. E tem um sub-item que é o espaço da loucura, tecnologia de alma e pedra. Porque como eu trabalhei com o alienista, qual é a tecnologia que eu quis tratar? A questão do espaço, né? O espaço físico. Como a sociedade interage com o espaço físico e como o espaço físico delimita, às vezes, não só o físico, mas o cultural, o moral da sociedade. Que é um tema muito bacana. Eu queria fazer um trabalho só sobre isso. Eu enlouqueci, a marido queria me matar. Aí eu falei sobre linguagem e cultura. Fiz o capítulo sobre o meu querido Machadão, que é Um Bruxo com Amor, do Machado de Assis. Falei sobre as pessoas que trataram o Machado, com um resumo, porque todo mundo sabe, né, da vida e obra. Quase que eu tirei esse capítulo, só não tirei porque meu marido foi boazinha comigo e me deixou colocar, porque é um dos que eu mais gostei. Aí falei sobre o alienista, quem falou sobre o alienista. E aí no quarto capítulo, que é o maior, dividido em 4, eu entro com a questão das linguagens e do diálogo entre as linguagens. Então eu falo sobre o conto, o gênero conto, falo sobre a história em quadrinhos, a história da história em quadrinhos, falo da gramática dos quadrinhos, que é onde eu vou dividir, né, em tópicos para mostrar a questão do balão, a questão do enquadramento, a questão do requadro, a questão do letramento, das cores, enfim, toda essa coisa técnica. E o termo gramática dos quadrinhos eu peguei emprestado do Eisner, para falar dessa coisa da linguagem, né? E aí faço uma proposta de análise das adaptações. Então eu dividi assim. A capa, eu estudei as capas, as 4 capas. As personagens, pessoas de tinta e traço, eu estudei o Dr. Bacamarte, a Dona Evarista, como eles foram representados em cada um dos quadrinhos. E o tempo e espaço, que eu carinhosamente coloquei o capítulo como uma aquarela de prosopopeias. Pessoa viaja. As considerações e referências bibliográficas. Então, vamos lá, vou tratar um pouquinho de cada um rapidão. Assim. Tá chato, gente? Desculpa. Então aqui, tecnologia, ciência e sociedade, eu falo dos estudos CTS, do que eu entendo por tecnologia, né, que é a teoria da Ruth Cohen, com a qual eu concordo. Quais são, falando em teórico, né? Mas como é que você trabalhou com isso? Para a questão da tecnologia e sociedade, eu usei a Cohen. E aí, como não tem
não que não tenha, mas não é tão grande a quantidade de estudos dos quadrinhos como da literatura. Né? Então o que eu humildemente tentei fazer? Eu usei estudos literários, peguei uma parte dos estudos de imagem e peguei alguns autores de teoria semiótica. Então pra fundamentar muita coisa, quem guiou a minha pesquisa, por isso que eu fiquei meio louca, foi o Michel Foucault, que eu usei a História da Loucura, o Vigiar e Punir. Tem um texto dele genial chamado Heterotopias, que eu usei também. E aí eu segui uma linha meio que greimassiana. Claro que eu não consegui pegar tudo do Greimas, porque eu sou uma mera mortal, né? Eu usei muito Humberto Eco, principalmente por conta do Apocalípticos Integrados. Ele me deu uma base bem bacana ali para fazer o trabalho. E usei muito o Will Eisner, o Scott McCloud e o Paulo Ramos e o Valdomiro Vergueiro. Paulo Ramos, coisa mais linda deste mundo, né? Para quem não conhece, Paulo Ramos é o professor dono do blog dos quadrinhos. Ele me deu a honra de participar da minha banca de mestrado, de avaliar o meu trabalho. Ele tem um trabalho incrível na faculdade com história em quadrinhos. Além dele, participaram da minha banca também a professora Angela Fanini, uma fera, né? E então tá, então vamos continuar aqui. Aí depois a gente tem o capítulo sobre o Machadão, meu querido. Deixa eu achar aqui rapidão. Eu coloquei em cada subitem, aqui ó, um bruxo com amor, em cada subitem eu coloquei alguns versos do poema que o Drummond fez pro Machado de Assis, que é Um Bruxo com Amor. Né? Eu usei como base aquela biografia do Ayrton Marcondes, tá aqui, que eu usei que eu mostrei no meu Bookshelf Tour. Ele foi muito importante para fazer esse capítulo aqui. E aí eu falo sobre o Machado, sobre a obra do Machado, mas tudo bem resumido e mais a serviço de falar do alienista, né? Aí aqui começam as linguagens em diálogo. Então eu falo sobre o conto, aí a história das adaptações literárias, falo um pouco sobre história em quadrinhos. Quem quer saber sobre a história da história em quadrinhos, leia A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, que é um livro desta tala, mas completíssimo. Ótimo pra saber sobre tudo isso. Então, aí aqui tem os Classics Illustrated, não sei se dá pra ver. Que são a primeira versão de adaptação literária para os quadrinhos dos Estados Unidos, na qual a Ebal acabou se baseando depois para fazer as edições maravilhosas no Brasil. Isso aqui é uma capa, a primeira adaptação do Guarani de 1954, na época que a Ebal produzia as adaptações para os quadrinhos aqui. Aí tem um aqui lindo que eu quero mostrar antes de acabar essa parte do vídeo. Olha lá. Que é uma adaptação que tem de um poema do Drummond. Não. Aqui. A questão das ilustrações. Esse aqui é um poema do Drummond, uma ilustração. E aí tem um esboço que o Portinari fez do Alienista. Teve um vídeo que eu falei sobre os esboços que ele fez do Memórias Póstumas. Esse aqui é do Alienista. E aí eu falo um pouco sobre essa história aqui mesmo do Alienista. Eu falo um pouco sobre essa história. Eu vou cortar o vídeo agora, porque tá quase dando uns 20 minutos. E já eu volto. Não vou embora. Eu prometo que eu vou falar mais sobre os outros quadrinhos e aqui embaixo eu vou deixar o link pra dissertação se alguém quiser ler. Tá certo? Já volto. Um beijo, obrigado por assistir.